sofreu contigo, carregou o peso contigo, criou os filhos, sofreu para você fazer curso, para você crescer, para você prosperar. Aí o cara fica rico lá, a mulher carregou ele a vida inteira. Por isso que os árabes lá dão uma chibatada nos caras, que dá vontade, né? Mas vamos em frente. Agora, não vai haver relacionamento e muito menos as finanças em comum se não houver respeito. Em 1 de Pedro 3,7, o apóstolo diz assim, isso a gente aprendeu no curso do Homem ao Máximo com o pastor: igualmente vós, maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você que é marido, você que é pastor, que é presbítero, que é diácono, não vou falar seminarista, porque dizem que seminarista não é nada, né, pastor? Então tá bom. Modernidade. Então, você que é uma bênção na igreja, olha, se você chega, já viu falar aquele, agora eu vou falar de corinho, vou mexer com o pastor aqui, já viu aquele corinho e falar assim, mamãe, vamos morar aqui na igreja, mamãe, porque aqui papai é uma bênção, papai dá glória a Deus, papai abraça o pastor, papai, o cara chega em casa, o cara vira o, né, vira o Constantine lá, vira o Lu, né, do filme. Pessoas que são capazes de dar glória a Deus, como está escrito lá em Tiago, e com a mesma boca amaldiçoar o filho. Dizer, você é um desgraçado, você é um burro, você não vai prosperar. Pessoas que conseguem dar um abraço nos seus irmãos na igreja, mas bate na mulher dentro de casa. Aí começa a dar tudo errado aqui, o que o cara faz? O cara de pau vai orar. O inimigo está furioso, não tem dinheiro, estou desempregado. Irmão, a palavra de Deus é clara. Você não honrar sua mulher, Deus fecha o teto, Deus fecha o céu. Vamos voltar para o texto de Efésios, e eu quero ler ele de maneira invertida. Para a gente fechar a mensagem. É só acertar a senha do celular. Aí foi. Vamos ler. Vamos ler o versículo 25. Vamos ler todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora vai para o 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãos, é responsivo. A sua mulher vai ser submissa a você, conforme a palavra diz que a igreja é submissa a Cristo. À medida com que você a ama, à medida com que você cuida dela, à medida com que você está disposto a se entregar por ela, à medida com que você doa a sua própria vida. E veja, esse doar e esse amar não é simplesmente enchê-la de mimos, não é simplesmente dizer o quanto você a ama. A palavra de Deus diz que a gente ama como Cristo, que se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O amor que você deve ter pela sua mulher é um amor que vai santificá-la, que vai fazer ela abrir mão dos seus desejos e das suas concupiscências, claro, mediante a ação do Espírito Santo, mas porque ela enxerga em você uma representação de Cristo. Então,
se não houver esse respeito, mediante esse amor, mediante a esse cuidado que é sacrificial. Antigamente, você estava passando assim, vinha um tiroteio. A primeira reação que o camarada tinha, meu irmão, ele botava a mulher e as crianças debaixo da asa dele e fazia assim. Morre eu primeiro. Aí outro dia eu estava vendo um vídeo na internet, onde o cara estava chegando com um carro para ir buscar, não sei se era namorada, se era esposa, o que era. Quando ele estava chegando, chegaram duas motos, ele percebeu o assalto, arrancou com o carro, largou a mulher lá. Foi embora. Largou a mulher lá, foi embora. Né? Imagino eu que ele deve ter, imaginando que ele deve ter pensado, né? Mulher arruma outro, esse carro aqui é muito caro, eu não vou ter dinheiro para comprar outro. Devia estar sem seguro, né? Igual eu aí, sem seguro no carro, tomando na cabeça. Mas vamos lá. Por último, Efésios 6, do 1 ao 4. Vamos lá? Eu vou ler por causa do horário. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, que isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. De novo, eu gosto de colocar isso na ordem inversa, porque os nossos filhos, eles também vão responder, a educação que damos a eles. Com filhos, aprendemos a desenvolver as 9 partes do fruto do Espírito. Quer aprender a ter domínio próprio? Vai ter filho. A Mayara fechou até o olho ali. Não sei porquê. Né? Hoje, a Giovana vomitou. 6 horas da manhã. Né? E aí ela fazia assim, vomitava no vaso, aí quando saía um pouquinho ela voltava, aí caía aqui. Aí eu falava, Giovana, baixa a cabeça. Aí ela saía um pouquinho, ela voltava. Giovana, baixa a cabeça. Não, eu já estou melhor. Ah, isso vai te esquentando o sangue, porque você está querendo ajudar, né? E a criança tem esse temperamento forte e tal, não sei o quê. E aí aquilo vai subindo, e você tem que se segurar, porque a criança está passando mal, pelo amor de Deus, ela tem 5 anos. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. E às vezes esse não provoqueis a ira aos vossos filhos passa por aquilo que o pastor Juan pregou ontem. Nós não priorizamos a palavra de Deus, e nós não nos esforçamos em nos santificar, e não nos esforçamos em colocar Deus em primeiro lugar, e nós vamos sendo tragados por esse mundo, pelas aflições da vida. Chegamos em casa com os nossos problemas, e aí quando a gente chega em casa, naquele minuto que o teu filho deixou o controle daquela TV de 80 polegadas que você pagou 10 mil reais cair no chão, e você explode com a criança. Seu idiota, seu animal, seu burro, isso foi caro, toma cuidado. Só que o seu filho estava tão feliz de te ver, que ele se estabanou e deixou o controle cair, porque ele queria te abraçar, porque você ficou o dia inteiro fora. Irmãos, é difícil para mim, porque essa é uma das áreas que eu sofro para me converter. Embora eu seja um fleumático, eu explodo muito fácil. Eu trabalho num ambiente sobre muita pressão, e eu não quero justificar os meus erros e os meus problemas, mas às vezes eu chego em casa e transbordo na minha esposa e nos meus filhos. E a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Irmãos, eu vou te dar um conselho. Ontem eu vi o Jonathan chegar. Ele foi falar com a mãe dele lá na área da churrasqueira. O Gabriel estava aqui. Quando ele viu o pai, ele largou tudo.
Saiu correndo para abraçar o pai. Quando o Jonatas viu, ele parou o que estava fazendo, abriu os braços para receber o seu filho. E o Jonatas só estava 1h30 longe daqui. Ele não tinha ficado o dia inteiro fora. Irmãos, como foi pregado ontem, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos e Ele nos abraçou, como o pastor Juan pregou aqui ontem à noite. Deus é o nosso Pai. Ele nos abraçou. Ele nos deu a mão. Davi vai escrever no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés numa rocha e guiou os meus passos. Nós, como pais, nós somos os responsáveis numa simbologia maravilhosa de Cristo em socorrer os nossos filhos, tirar os nossos filhos do lamaçal. Irmãos, uma vez eu vi uma frase dizendo que filho de crente não é neto de Deus. É salvação individual. O pastor prega isso o tempo todo. A maioria dos desviados, se você for conversar com ele 5 minutos, ele vai dizer que tem um problema de relacionamento com seu pai. Aquilo que eu e você fazemos com os nossos filhos vai repercutir na eternidade. Que tenhamos a coragem de criar os nossos filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, com amor, com zelo, com a manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas, para que eles possam enxergar em nós um modelo de Cristo e chegue lá na frente, naquele momento da encruzilhada, onde ele vai ter que tomar uma decisão entre Cristo ou o mundo, e ele fala assim: o meu pai, quantas vezes eu o vi de joelhos orando, intercedendo pela nossa família, quantas vezes estava difícil, mas ele fez igual a Abraão: Deus proverá, meu filho. Quantas vezes o meu pai não perdeu a fé, quando eu mesmo já tinha desfalecido. Eu não posso não servir a Deus, porque meu pai me ensinou que Cristo é o maior bem que nós temos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Queria passar a palavra para o pastor, para que ele fizesse uma oração por nós. Eu acho que esse é o maior desafio da igreja contemporânea: é construir a sua igreja, a igreja de Cristo, na sua própria casa. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos abrir o coração diante do Senhor? É o nosso coração que precisa, como diz o apóstolo Paulo, ser constrangido. O teu amor me constrange. Lá no grego, constranger não é ficar envergonhado, não. É ser dominado. O teu amor me domina. Para que a partir da nossa casa, não existem duas igrejas. Nós somos a igreja a partir do nosso primeiro grupo de relacionamento, que é na nossa casa. Nós somos a igreja ali. Mas nós não vamos conseguir ser a igreja em lugar nenhum se o amor de Deus não constranger você. A minha oração nessa manhã, diante da palavra dele revelada aqui, da nossa necessidade, sabe, de experimentar isso em cada área dos nossos relacionamentos. A minha oração a Deus nessa manhã
é que o nosso coração saia daqui de fato constrangido, saia daqui de fato dominado, que todo o nosso orgulho, a nossa altivez, as nossas razões próprias, as nossas falácias, elas sejam colocadas para baixo e prevaleça sobre nós o amor desse Deus que em Cristo Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Queria que você colocasse o teu coração nessa manhã pedindo isso ao Espírito Santo. Mas peça de verdade. Peça de verdade, Senhor. Transforma-me. Senhor, muda-me. Eu quero ser mudado por Ti. Reconheça que você sozinho não consegue. Mas esse amor que é poderoso, esse amor que foi capaz de ir para uma cruz para te salvar, regenerar e transformar, pode fazer de você, de mim, uma nova criatura, um esposo novo, uma mulher nova, um filho novo, porque o coração foi transformado. Senhor, não há palavras nem argumentos que nós possamos tentar levantar diante da Tua palavra, porque ela é a verdade absoluta. E é a ela que nós nos inclinamos e nos rendemos, Senhor. Nós, de fato, temos um grande desafio de, a partir do nosso primeiro ciclo, primeiro grupo de relacionamentos, que é a nossa família, nos desenvolvermos como igreja, sermos a igreja de Cristo. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã que a Tua palavra é ministrada ao nosso coração, quantas vezes, Senhor, nós temos ouvido esta verdade, e às vezes, como nós ouvimos aqui ontem, o que falta é vivermos de acordo com ela, sermos mudados e convertidos para viver ela, e não mais viver o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente acha. Que a Tua palavra seja de fato a verdade que nos conduza. Senhor, não nos permita sair daqui deste retiro, deste encontro, porque nós já temos admitido e entendido que Tu nos trouxe aqui para tratar com o nosso coração. Cada pessoa está sendo tratada. Então, Senhor, diante das mudanças, diante das transformações que a sociedade tem sofrido, que a história tem avançado, tudo tem sido transformado, Senhor, mas uma coisa não muda, uma coisa não sofre corrupção, nem alteração. E a Tua palavra continua sendo a mesma. Aquela que criou o universo e todas as coisas para a Tua glória. Foi esta mesma palavra que abençoou o primeiro casal na terra, abençoou a primeira família que Tu colocou naquele jardim, essa família que Tu se relacionava todas as tardes e orientava aquele casal na visitação que Tu tinha sobre a vida deles. Tu és o mesmo Deus, Tu não mudou. Tu continua visitando cada família aqui, Tu continua com Teus braços abertos, Senhor, apesar das nossas durezas de coração, apesar, Senhor, da nossa teimosia, às vezes de tentarmos trilhar um caminho oposto. Tu continua sendo, como já ouvimos aqui também, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia. O Deus que se importa conosco, o Deus que nos corrige, o Deus que transforma o caminho. Em nome de Jesus, visita-nos, Pai.
de forma poderosa, visita-nos, transforma-nos, para que sejamos famílias que glorifiquem o teu santo e bendito nome. Famílias que reconhecem que sem o Senhor não podemos, de forma nenhuma, sermos igreja dentro do nosso lar. Pai, visita cada marido, cada mulher, cada filho que aqui está, para que possamos em tudo, em todo o tempo, glorificar e exaltar o teu santo nome através das nossas vidas. E vivamos de acordo com a tua vontade, Senhor. Tivemos que nos despirmos diante de um do outro, no sentido de rasgar o coração, no sentido de, como foi falado aqui, colocarmos para cada um as nossas fraquezas, as nossas falhas, que possamos fazer isso com sinceridade de coração. Ajuda-nos a amar, Senhor, como tu amou a igreja. Ajuda-nos a respeitar, como tu, Senhor, foi submisso a Deus na tua missão, e nós sejamos também submissos à missão de Deus, tanto a mulher, quanto o homem, quanto o filho. Abraça-nos nessa manhã, vivifica a nossa vida, Espírito Santo, e transforma o nosso viver. Nós assim apresentamos cada família aqui diante do Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Pode sentar. Bom dia, meus irmãos. Só lembrando que quando terminar o louvor aqui vai ter um pequeno grupo, aí os homens adultos com o pastor, os jovens e adolescentes vão ter uma surpresa quando chegar lá na piscina, os homens, vocês vão ficar surpresos quem vai ministrar para vocês, uma bênção na vida desse irmão. As mulheres e jovens e adolescentes seguem a Ju, as mulheres adultas com a frente aqui em cima e as crianças para a tia Débora, tá bom? E também agradecer aos irmãos ontem que ajudaram a colaborar quando faltou luz aí, ficaram de silêncio, ajudaram em outras partes. Tá? Só gratidão pela vida de vocês. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé para nós celebrarmos ao Senhor. Aleluia. Com as palmas. Para todos os joelhos
pessoal do louvor, depois do pequeno grupo, não vai para os afazeres da piscina, não. Vamos só orar lá rapidinho, só falta a gente. Valeu? Se você for entrar na piscina antes de descer, entra de cueca mesmo. Depois eu pego sua roupa, tá? Sua roupa tá lá, mas te leva. Paulo, desliga a bica lá pra mim. Depois, tem que ir lá primeiro. Então você fica aqui comigo? Você vai ou você vai? Desligaram aqui, gente? Desligaram aqui? Desligaram. Desliga.